eu vou orar para entregar aqui a palavra ao pastor Renato, pastor da igreja, da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, nossa igreja mãe, né, a igreja que plantou essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Sorocaba. Então, nós temos o prazer de ter aqui o pastor da nossa igreja mãe, nessa manhã, falando ou compartilhando um pouco daquilo que Deus colocou no coração dele para a nossa comunidade. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade que nós temos de adorar o teu nome, de bendizer o teu nome. E nesta manhã, Senhor, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da tua santa e poderosa palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que o nosso coração precisa ser reorientado por ti, Pai. Então usa o pastor Renato, ó Deus, como instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome nessa manhã seja glorificado, Senhor. Para que o teu povo seja edificado. Para que a missão seja cumprida, Pai. É o que nós pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, sinta-se em casa. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma alegria poder conhecer mais um pouco do corpo de Cristo espalhado pelo Brasil. É uma alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos nessa manhã. Eu quero abraçar muito carinhosamente o reverendo Wellington, que tem cuidado de mim desde ontem à noite, com muito carinho, com muito amor fraterno em Cristo. Eu quero louvar a Deus pela vida deste pastor. Tive o privilégio de conhecer nessa manhã o pastor Guilherme, um homem de Deus, chamado, vocacionado pelo Senhor, e a nossa oração, meu irmão, é que a sua ordenação chegue no tempo do Senhor e que você seja feliz no seu ministério. Quero abraçar o conselho da igreja, os oficiais diáconos da igreja, cada membro da igreja que tão carinhosamente me recebeu nessa manhã. Quero saudar o coral, louvando a Deus pelo ministério de vocês também. Eu trago um abraço da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, conhecida carinhosamente como Catedral Presbiteriana. A igreja plantada por Simonton abraça a igreja plantada por Blackford. Que coisa linda, irmãos. Se isso não arrepiar você, eu não sei o que arrepia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos uma história. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, no capítulo 21. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8. Livro de Gênesis, no capítulo 21, a partir do verso 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor, os irmãos podem permanecer sentados. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim
não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. É a palavra do Senhor ao nosso coração para essa manhã. Nós, mesmo assentados como estamos, vamos rogar ao Senhor que fale conosco por meio do seu Espírito, olhando para nós com misericórdia e nos tratando pela palavra. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida neste momento. E nós reconhecemos diante do Senhor que não há no intelecto humano, não há na volição humana condições de entendermos e de interpretarmos e de enxergarmos as maravilhas da tua lei. Nós dependemos do Senhor. Portanto, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos que o teu Espírito ilumine a mente dos teus filhos, que o teu Espírito nos abençoe neste tempo e que nós estejamos escondidos aos pés da cruz e que o Senhor, por meio da tua palavra, nos instrua e nos ensine. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esta, sem dúvida alguma, é uma das mais dramáticas histórias narradas na palavra de Deus. Eu não tenho a menor dúvida de que a dramaticidade desta sessão que nós lemos, desta perícope que nós lemos, deste trecho que nós lemos, traz em si uma dramaticidade muito intensa e não é sem razão que esta história transcende os muros da religião, da fé cristã, chegando às artes. Existem pinturas a respeito de Agar e de Ismael no deserto. Existem esculturas a respeito de Agar e Ismael no deserto. Eu, particularmente, gosto, em razão de uma segunda formação do universo das letras, da língua portuguesa e da literatura. E esta história foi também alvo do olhar de um literata. Castro Alves, escrevendo Navio Negreiro, em uma das partes do seu escrito, diz o seguinte: são mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas e alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, nalma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem o leite de pranto tem para dar a Ismael. Não é lindo, irmãos? Mesmo que você não goste de literatura, sensacional. Castro Alves, então, absorve a dramaticidade desta história no seu escrito literário, quando ele narra a vinda de escravos para o Brasil. Sim, essa história é profundamente dramática, porque nós temos duas pessoas no deserto, e não apenas duas pessoas, porque poderiam ser dois soldados armados, mas era uma mulher e uma criança. Além disto, nós sabemos as condições do deserto, as feras que lá habitam, a dificuldade com água, e há ainda uma dramaticidade ainda maior. Quem os coloca nesta direção é o pai da criança. E nós precisamos entender um pouquinho o contexto, voltar os olhos para os capítulos anteriores, para que a gente entenda qual é a complexidade desta situação. Abraão, casado com Sara, todos nós sabemos, avançados em dias,
Já tinham recebido no coração a promessa do Senhor de que desta relação haveria de vir o filho da promessa. O tempo passa, eles se tornam idosos e tentam prover para Deus um auxílio. E aí Sara tem uma ideia genial. Sara fala assim: já que o nosso filho não chegou ainda, mesmo Deus tendo prometido, nós vamos ajudar neste processo. Chama Agar, sua serva, e apresenta o plano mirabolante a Abraão. Abraão, eu vou permitir que você tenha relação sexual com a minha serva, e desta relação sexual nascerá um filho, e este será o filho da promessa. Então, da relação de Abraão com Agar nasce Ismael. Mas o Deus a quem nós servimos era o Deus a quem servia Abraão. E ele promete e cumpre. E no dado momento planejado, ordenado pelo próprio Deus, nasce o filho da velhice de Abraão e Sara, e este é Isaque. Então pense comigo. Esta família tem uma construção, um formato que tende a ter conflito. Lá em casa sou eu, Luana, minha esposa, e 2 filhos. Irmãos, de vez em quando ocorrem desentendimentos. Eu não sei se na sua casa também é assim. Lá em casa é. O menino quer ver o desenho e a menina quer ver um outro desenho no mesmo tempo. E aí o pai ou a mãe precisam intervir nesse momento. Agora você tenta imaginar o que era Abraão, Sara e Agar, Isaque e Ismael. Meu irmão, esta configuração tinha tudo para dar problema. E não é o que deixa de acontecer. Chegamos ao texto que nós lemos. Quando o filho da escrava, porque a gente também tende a ler os textos da Bíblia com uma romanticidade que não existe no texto sagrado. São pessoas como nós. Eu imagino o irmão mais velho, Ismael, caçoando de Isaque, o irmão mais novo. É o que acontece lá em casa, com a Manuela de 8 anos e o Guilherme de 5. Por mais que ela seja amorosinha, de vez em quando ela prega umas peças no irmão. De vez em quando ela fala com o irmão: eu preciso que você vá lá pegar água para mim. Se eu vejo, eu falo: não, levante você e vai pegar. Porque irmão mais velho faz isso. Se você é irmão mais velho, você sabe o que você fez com o seu irmão mais novo. E se você é irmão mais novo, meu irmão, você está assim: Deus, muito obrigado porque o Senhor está falando comigo hoje. Você sofreu. Mas o texto sagrado diz que o filho da escrava caçoava de Isaque, o filho da promessa. Meu irmão querido, aqui na igreja deve ter uma irmã calma, serena e tranquila, que seja mãe. Aquela mulher calma, serena e tranquila, ela permanece assim até você tocar no filho dela. Toca no filho dela só para você ver. Aquela mulher tranquila, ela vira uma leoa, tem instintos de proteção. Eu imagino Sara vendo o filho da escrava, dando um peteleco na orelha, colocando um apelido em Isaque. Porque o texto sagrado diz que o mais velho caçoava do mais novo, irmão. A caçoação do período bíblico não é muito diferente da nossa, não. São seres humanos. A ponto de a mãe Sara falar assim: esse pessoal está pensando que é quem? Esses bastardos estão pensando que são quem? Não. Pode mandar para o deserto. Mandou para o deserto porque não havia um lugar pior para mandar, meu irmão. E isso pesou o coração de Abraão porque ele era pai. E a palavra do Senhor diz que o Senhor fala com Abraão: não te pareça isso mal. A gente tem a ideia de que Deus é o Deus que cuida apenas dos Isaques. Mas Deus, no seu amor, cuida dos Ismaéis também. E o Senhor fala: eu vou cuidar dele porque ele também é seu filho.
E o texto segue com a mulher e o filho, até que acaba a água, acaba o pão. Ela coloca o filho sentado, se afasta à distância de um tiro de arco, em torno de 150 metros, senta, chora e espera a morte chegar. Deus intervém nessa história. E talvez você esteja pensando, pastor, o que isto tem a ver com a minha vida? Todos nós sabemos que a metáfora do deserto é uma metáfora de preparação, ou uma metáfora de um tempo difícil, de sofrimento. Mas no deserto de Agar e de Ismael, o Senhor se manifestou, transformando morte em vida. Eu e você podemos viver desertos. Afinal, o próprio Senhor Jesus nos advertiu, dizendo que no mundo nós passaríamos por aflições. Nós queremos pensar com os irmãos nessa manhã a respeito do Deus de Agar e de Ismael, que continua a operar, porque Ele é o nosso Deus. E Ele continua a transformar morte em vida nos nossos desertos. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Deus transforma morte em vida nos nossos desertos. São 153 anos da história da igreja. Eu imagino quantos desertos, quantos períodos complexos esta igreja já viveu. A nossa igreja também é uma igreja histórica. E durante todo o seu tempo de vida organizada como igreja, muitos foram os momentos difíceis de lutas. Mas isso não se aplica apenas a organizações. Pense na sua própria vida, meu irmão. Houve períodos em que você batalhou, lutou, sofreu, chorou, perdeu o sono. Pode ser que isso esteja acontecendo hoje. Mas a palavra do Senhor garante para nós que o nosso Deus continua transformando morte em vida nos nossos desertos. E nós vamos olhar para este texto e aprender como Deus transforma morte em vida nos nossos desertos. Em primeiro lugar, Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor. O texto é muito claro, quando Agar coloca o seu filho sentado, já não havia mais água e pão, ela se afasta, senta e chora e espera a morte chegar. E o verso 17 diz, Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, irmãos, ouvindo o nosso clamor, ouvindo as nossas orações. Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, surpreendendo a gente, porque a gente olha para o contexto no qual nós estamos inseridos e pensamos ser apenas nós e os nossos sofrimentos nos nossos desertos. E o Senhor vem a nós, neste momento, e ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor. Foi isso que aconteceu com José, no fundo do poço. Foi isso que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Foi assim com Daniel. Foi assim com tantos outros irmãos do passado. Deus ouviu o clamor deles. Deus ouve o nosso clamor. Você pode colocar o seu nome aí. Deus, porém, ouviu a voz do Renato. Deus, porém, ouviu a voz do Wellington. Deus, porém, ouviu a sua voz, meu irmão. Deus nos tem ouvido. A palavra do Senhor nos garante, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, no verso 20, eis que estou convosco todos os dias. Os profetas denominaram o nosso Deus como Deus Emanuel, que está para sempre conosco. Está doendo? Está difícil? Coloque seu joelho no chão, irmão. Clame ao Senhor. Ore a Deus. A situação na sua família não anda bem. Vocês têm enfrentado um deserto. É na sua vida profissional. Coloque-se de joelhos no chão. Rasgue o seu coração. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, a palavra do Senhor nos orienta e nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados,
e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente ou para todo sempre. Nós podemos orar, irmão. O Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para que nós tivéssemos acesso livre ao Pai. Quando ele declara, está consumada a minha obra, o véu do templo se rasga e nós podemos chegar à presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, em nome de Jesus, o novo e vivo caminho. Nós falamos ao Deus que criou as galáxias e criou os micróbios, irmãos. Você e eu somos desafiados a redescobrir uma vida de oração. Muitos são os livros de oração, muitos são os congressos de oração, mas nós precisamos redescobrir isso na vida, na prática, na jornada cristã. Absorver no coração uma cultura de oração. Isso me faz lembrar uma conversa que tive com o presidente da Igreja Presbiteriana da Coreia. Nós tivemos a oportunidade de levá-lo à nossa igreja. Um jovem, inclusive, me perguntou: pastor, este é o presidente da IPB da Coreia? Eu falei: não, filho, se é IPB, é do Brasil. Ele não pode ser IPB da Coreia. O máximo que dá para ser é uma IPC. E conversando com ele, perguntei: pastor, obviamente o meu coreano não anda muito bem, havia um intérprete. Falei: pastor, o senhor pastoreia uma igreja com quantos membros lá? E ele falou: minha igreja é muito pequena. E não havia ironia. Era uma verdade. Uma igreja muito pequena. Falei: quantos membros? Ele falou: 7.000. 7.000 membros. Eu fiquei pensando: Senhor, deve ser uma congregação, não é? 7.000 membros. E eu falei: pastor, qual é o segredo? E ele, sem pensar: oração. Eu falei: por quanto tempo o senhor ora por dia? Ele falou: 4 horas. Eu já estava me humilhando na presença de Jesus naquele momento. Eu falei: 4 horas, reverendo? Qual é o primeiro culto da sua igreja, o primeiro horário? Ele falou: às 6. Eu falei: o senhor prega nesse culto das 6? Aí ele falou: sim, mas quando eu prego, eu oro 6 horas. A matemática é simples. Eu perguntei a ele: então quer dizer que quando o senhor prega às 6, o senhor começa a orar meia-noite? Ele falou: não, eu começo a orar às 11, acabo às 5 e tenho 1 hora para me preparar e ir para a igreja. Nós precisamos redescobrir, irmãos, a cultura de oração. É óbvio que há uma questão contextual, cultural. Nós não queremos transformar a nossa vida e a nossa cultura à semelhança da cultura coreana, não é isso. Mas o que eu quero falar para você é que nós precisamos orar. Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor. Quando você apaga a luz do seu quarto, coloca a cabeça no travesseiro e chora, Deus te ouve ali. Quando você entra no banheiro, se tranca, abre o chuveiro e as lágrimas se misturam com a água do chuveiro, Deus te ouve ali. Quando você está diante de um laudo médico difícil, de uma sentença judicial difícil, quando você tenta um emprego e a porta não se abre, quando você tem uma aflição na sua família, Deus te ouve desde que você fale em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, relembrando a nós as suas promessas. É interessante nós olharmos para o verso 18, quando o Senhor, o mensageiro de Deus, chega a Agar e fala para ela: eu farei dele, verso 18, eu farei dele um grande povo. A impressão que nos vem à mente é que Deus nunca tinha falado sobre a descendência de Abraão. A impressão que nós temos
é que o Senhor não havia prometido uma descendência numerosa. Porque, veja, se havia uma promessa, por que Agar achou que Ismael ia morrer? Então, nós temos a impressão de que Deus não tinha falado sobre isso ainda. Mas se nós voltarmos os olhos para o capítulo 15, nós vamos ver nos versos 5 e 6 uma promessa do Senhor a Abraão. Então conduziu até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. O Senhor já havia prometido uma descendência numerosa. No capítulo 17, no verso 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. O Senhor já tinha falado sobre a descendência. E alguém pode pensar assim: pastor, mas essas promessas eram para Isaac. Como Deus sabe que a gente teria esse pensamento? Deus, maravilhosamente na sua palavra, deixa o Gênesis 17, capítulo 20. Capítulo 17, versículo 20. Quanto a Ismael, é para não ter dúvida, irmão. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. O Senhor já havia prometido que Ismael ia viver. Mas por que Agar, no ambiente do deserto, pensou que ele morreria? Alguém pode pensar assim agora: mas Agar era uma mulher com uma fé muito débil. Assim somos nós, irmãos. Prazer, Agar. Nós temos promessas sobre a nossa vida, mas nos nossos desertos, nós sentamos, choramos e esperamos a morte chegar, como se não houvesse promessas sobre nós. É por essa razão que o Senhor misericordiosamente, com toda a sua paciência, vai ao deserto e fala com Agar: Agar, minha filha, eu já prometi, ele não vai morrer. E o Senhor vai ao deserto e relembra a Agar a sua promessa. Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor, mas relembrando a nós as suas promessas. O livro do profeta Isaías, no capítulo 49, verso 15, o Senhor vem a nós nessa manhã e nos lembra promessas dele. E a palavra de Deus diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, o Senhor, não me esquecerei de ti, eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Promessas de Deus para nós nos nossos momentos de deserto. Ele vem a nós por meio da sua palavra e nos relembra. Está chorando, irmão? Está difícil? Está complexo? A palavra de Deus é o instrumento pelo qual o Senhor vem a nós nos nossos desertos e nos relembra promessas para os seus filhos. João capítulo 14, verso 16, quando o Senhor Jesus promete e vai assunto aos céus, ele diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que esteja para sempre convosco. A gente não está sozinho. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é o Senhor relembrando a nós promessas dele, irmão. Ainda o capítulo 8 de Romanos, a partir do verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja relembrado, irmão. Talvez você tenha subido à casa do Senhor numa data tão especial, de 153 anos, mas com o coração apertado. E o Senhor relembra você as suas promessas por meio da palavra de Deus. Se há uma necessidade de reaprendermos a cultura da oração,
há uma necessidade também de nós nos alimentarmos da palavra, irmãos. Leia a palavra, medite na palavra, ouça a palavra, abra o coração para a palavra, viva fundamentado na palavra, a palavra, irmão. O Senhor relembra a nós as suas promessas aqui. Quando nós estivermos inseridos em um deserto de morte, e nós desejamos diante de Deus que o Senhor transforme este deserto de morte em vida, coloque o seu joelho no chão e ore. Ele ouve o nosso clamor. Mas Ele misericordiosamente vem ao nosso deserto e nos relembra a sua palavra. Isso me faz lembrar uma ilustração de um pai que prometeu ao filho que se ele passasse de ano, ele ganharia o que ele quisesse. O filho estudou muito, conseguiu, foi aprovado. E aí o filho falou: pai, eu quero um videogame desses de última geração. Meus irmãos mais jovens, vocês não sabem o que era o videogame da nossa época. Na nossa época, o videogame era quadrado, assim. Os bonecos eram quadrados. A bola do futebol era quadrada, uma bola quadrada. Você tenta imaginar isso. Os videogames de agora, eles são conectados com a NASA. Você se mexe na sala e o boneco lá na televisão se mexe. Eu comprei um, para o meu filho, claro. Eu estou fazendo um test drive. Um videogame sensacional. E o pai falou, o filho falou, eu quero esse. E o pai falou, tudo bem, já que você passou de ano, você tem esse direito. Levou o menino à loja. E chegando àquela loja dos shoppings, eu acredito que aqui em São Paulo seja como as lá do Rio, existem umas lojas que você repreende o olhar do seu filho. Você fala, Deus, não deixe meu filho olhar para lá. Aquelas lojas têm uns bonecos grandes na porta, a criança não consegue suportar passar por ali direto, ela tem que entrar. E aí, nestas lojas, normalmente tem bonecos, brinquedos retrô. Quando o pai chegou à loja com o filho para comprar o tal videogame, o pai viu um João Bobo. Não sei se você que é mais jovem agora sabe. O João Bobo era um boneco que funcionava de forma inflável. E ele ficava cheinho e ele tinha um peso. E você empurrava, ele ia e voltava. Já viu? Lembrou? João Bobo. O pai falou assim, meu filho, o pai vai ali comprar o seu videogame, pagar o seu videogame, mas você só vai ganhar o videogame se você derrubar esse boneco. Foi lá, comprou, pagou, e o moleque socou, pulou com os 2 pés, deu cabeçada, segurou assim, mas quando soltava... Quando o pai voltou com o videogame embaixo do braço, ele estava abraçado com o boneco. E o pai falou, meu filho, você não derrubou o boneco. O papai falou que você tinha que derrubar para ganhar o videogame. Ele falou, papai, eu não consegui. Eu quero esse boneco também de presente. E o papai falou assim, por que, meu filho, que você não conseguiu derrubar o boneco? E ele falou assim, porque ele está de pé por dentro. Quando nós vivemos pela palavra, é exatamente isto que acontece conosco. Nós estamos de pé por dentro. A vida balança, o deserto é quente, a tempestade nos toca, mas a palavra nos coloca de pé por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor transforma a morte em vida nos nossos desertos, ouvindo o nosso clamor, relembrando a nós as suas promessas, mas em terceiro e último lugar, operando milagres. O verso 19 diz claramente que Deus abriu os olhos de Agar. Eu não tenho a menor dúvida, irmão. Eu creio na inerrância da palavra de Deus. Se está aqui, é verdade do Senhor para nós. Você que é mãe, pense comigo. Se você estivesse com o seu filho à morte num deserto, você não acharia um poço? Eu ouso dizer que as mães achariam uma gota de água, não um poço, não. Eu creio que de fato não havia, mas Deus abriu os olhos dela para que ela visse um milagre. Deus transforma a morte em vida nos nossos desertos,
ouvindo o nosso clamor, relembrando a nós as suas promessas, mas operando milagres, irmãos. Nós cremos em milagres. Nós somos calvinistas, reformados, tradicionais, históricos, e nós cremos em milagres, sim. Isto não é coisa de igrejas rotuladas aqui ou ali, isto é coisa daquele que serve ao Senhor. É óbvio que o maior milagre é a transformação de um pecador perdido em alguém salvo e redimido. Mas o Senhor pode querer agir particularmente, especialmente, em uma situação. Nós vivemos algo lá na igreja há pouquíssimo tempo e a gente não constrói teologia com isso. A gente não diz que só é crente quem vive isso, só é abençoado quem passa por isso. O culto só é bom quando acontece isso. Não. Mas nós devemos ter diante dos nossos olhos que o nosso Deus continua tendo poder para mudar circunstâncias aqui na terra. Nós temos um diácono muito amado, chamado Antônio Renato. Um querido, uma esposa amável, filhos abençoados. E a expressão do nada nunca foi tão bem empregada, irmãos. Porque do nada, esse homem saudável, doutor no universo do direito, professor universitário, do nada, teve uma bactéria que o levou ao CTI em 2 dias, assim. Numa situação calamitosa. Nós temos uma programação chamada Vida e Fé, às quintas-feiras. Nós estávamos neste culto e alguém nos trouxe isto ao conhecimento. Pastor, a situação do Renato é muito difícil. Naquele momento a igreja teve o coração rasgado. E nós paramos o culto e clamamos pelo Renato. E na nossa oração, o Senhor nos deu o privilégio de orar clamando da seguinte forma: Senhor, que amanhã os médicos, ao fazerem a visita ao Antônio Renato, o encontrem sentado na cama. E para a glória do Senhor, foi exatamente isto que aconteceu. Ele estava em coma induzido na noite anterior, irmãos. Nós cremos que o Senhor tem poder para fazer milagres. Isso me faz lembrar a história de Jim Cymbala, um pastor batista norte-americano do Brooklyn, que vivia bem no seu ministério até que uma das suas filhas fala: pai, eu quero saber como é o outro lado do muro. Eu quero me afastar de Jesus. E o pai ficou angustiado, Jim Cymbala, um pastor, ficou aflito. E procurou o pastor que o mentoreava. E o pastor que o mentoreava falou: pode deixar, deixa que ela vá. E o pai permitiu e ela foi. Até que numa noite, numa reunião de oração na igreja do Brooklyn, uma das irmãs se coloca de pé e fala: pastor, a igreja tem criticado a sua família, porque a sua filha está caminhando longe dos caminhos de Jesus. Mas a gente nunca chorou por ela. A gente nunca orou por ela. E naquela noite, o Senhor visitou aquela igreja de uma forma particular e especial. Aquele lugar se transformou numa sala de parto, em que pessoas gritavam e choravam e se humilhavam aos pés de Jesus e clamaram pela filha de Jim Cymbala. O culto acabou, ele vai para casa e 2 noites depois, no meio da madrugada, batem a porta com uma batida forte. Jim Cymbala vai atender, é a sua filha chorando, dizendo: pai, me diga o que aconteceu há 2 noites atrás, porque eu fui invadida por um senso de arrependimento muito grande e eu sei que isso tem a ver com oração. Deus continua operando milagres, irmãos.
Ou você realmente acha que esta igreja se manteve de portas abertas por 153 anos por causa da eficiência, da eficácia e da inteligência daqueles que por aqui passaram? São 153 anos anunciando o Evangelho do Senhor. São 153 anos avançando e sendo relevante. Isto é milagre. Hebreus capítulo 13, no verso 8, diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e vai ser assim para sempre, meu irmão. E eu quero concluir essa palavra nessa manhã, dizendo para você que nós, todos nós, caminhávamos no deserto da inimizade com Deus. Todos nós. Caminhávamos perdidos, caminhávamos desgarrados, caminhávamos em pecado, até que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para apresentar para nós a possibilidade de pedir perdão ao Pai em nome dele, para trazer mensagens e palavras para nós, registradas, por exemplo, nos Evangelhos, para relembrar a nós, nos nossos desertos, as suas promessas. E para garantir para nós que ele venceu a morte ao terceiro dia. Ele ressuscitou e nós podemos crer em milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa de Jesus é que os nossos desertos de morte podem ser transformados em tempo de vida. Você pode voltar para sua casa neste domingo pela manhã, mesmo vivendo dias difíceis, crendo, esperando e vivendo a expectativa dos milagres de Deus para você. Ore, clame ao Senhor, leia sua Bíblia, nela há promessas para esse tempo difícil. Mas espere com expectativa, o nosso Deus opera milagres. Que Deus nos abençoe assim, que você espere com expectativas, porque o Senhor vai fazer algo sobrenatural na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez nessa manhã, por essa palavra, Deus. Que ela seja aplicada e replicada no nosso coração através da unção do Teu Santo Espírito, através da ação do Teu Santo Espírito. Como é importante, ó Deus, nós sermos relembrados das Tuas promessas, de que o Senhor não falha, de que o Senhor cuida do Teu povo, de que Suas promessas, Deus, são maiores que os nossos desertos. Nós queremos, ó Deus, que isso fique impregnado, encharcado no nosso coração. Que diante das dificuldades e das lutas, o Senhor, através do Seu Santo Espírito, nos relembre, Deus. Nos relembre a todo momento de que somos amados e queridos por Ti. De que o Senhor entregou o que há de mais precioso, o Seu próprio Filho, por pecadores como nós. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.